Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Claquetada. Eu sou o Glauber Machado. Eu sou a Laura Ribeiro. Hoje estamos gravando no dia 15 de março, dia de Oscar, torcendo para o Brasil levar estatuetas para casa mais uma vez, né? Segundo ano consecutivo, melhor filme internacional, quem sabe? É uma aposta ousada, mas quem Quem sabe? sabe? Enfim, mas estamos aqui por um motivo diferente. Hoje é dia de só uma ideia, para falar um pouco sobre Go Woke, Go Broke. Essa ideia que surgiu nos Estados Unidos sobre se um filme tem pautas sociais, será que ele é necessariamente um fracasso de bilheteria? Vamos conversar um pouco sobre essa relação. Esse é o nosso tema de hoje. Fiquem sintonizados. Para começar, o que seria o termo woke para você, Laura? O que você acha que essa palavra abarca na sua concepção? Nossa, essa palavra ela traz tantas coisas positivas. Hum. Quando alguém usa a palavra woke, assim, eu penso já, nossa, que pessoa ótima. Eu acho que o termo woke, ele tá bem carregado por esses discursos da internet, essa bolha da extrema-direita da internet, da manosfera e toda essa questão de incels. Eu acho que o termo é um termo totalmente abarcado por essas coisas. E que eu acho que. Eu não sei dizer, eu acho que houve um período que foi. Que eu ia dizer que teve o ápice, mas eu acho que o ápice dele está sendo agora. Mas houve um período, eu acho, assim, que teve muita essa discussão, mas é porque eu acho que foi um período que os filmes, as mídias estavam talvez mais woke. E agora eu acho que as coisas estão pendendo mais a um conservadorismo, então talvez essa ideia dessa crítica de ser woke, eu sinto que ela não acontece mais, porque eu acho que os filmes não estão mais ousando ser woke, o que Uhum. eu acho deplorável, assim, mas É interessante porque é um termo que surgiu nos movimentos progressistas afro-americanos dos Estados sim, Unidos, que seria você acordar para o woke seria justamente o acordar para as injustiças sociais e seria algo como um chamado de ação mesmo. Acordem. pois é. E aí ele foi meio que reapropriado pela direita, pelo conservadorismo norte-americano, para designar essa inclusão e essa luta por afirmações, pautas afirmativas, preocupadas com consciências sociais, não só no contexto cultural, mas no contexto de indústria, com contexto de mercado. E aí um movimento da direita de rotular, né, toda essa forma de luta social como algo pejorativo. Então, o woke acaba sendo embrenhado dessa carga negativa, uma vez que ele é ressignificado dessa forma. E aí, para pensar em cinema, o que seriam os chamados filmes woke? Seriam exatamente filmes que lidam com as questões identitárias, que lidam com questões de gênero, com questões de raça, com questões de sexualidade. E aí, qualquer personagem, ou trama, ou história que tenha isso adicionado no seu contexto, seja, por exemplo, uma obra original. Assim, acontece menos quando é uma obra original que lida com isso, mas esse tipo de criticismo acaba surgindo mais quando você pega uma mídia já estabelecida e retrabalha com novos personagens ou adiciona novos contextos que não foram explorados anteriormente, porque, né, a gente vive numa sociedade que o olhar do homem branco ainda é muito privilegiado. Eu acho engraçado que tem algumas coisas que não são nem esse o caso, porque eu acho que uma coisa que eu penso muito quando fala sobre Go Woke, Go Broke foi no filme da Capitã Marvel em 2019, o que é muito Uhum. cômico, porque, tipo assim, ué, ela é uma mulher, gente, não tem como assim. Eu ouvi uma coisa como se fosse um filme woke, mas gente, a história não foi nem uma readaptação, é uma história original que ao ser adaptado para os cinemas, de repente surgiu essa coisa de, ai, meu Deus, um filme totalmente woke com a protagonista mulher. Tipo assim, gente, mas essa personagem já existe, tá? Ela já era parte da história. Uhum. Isso é toda uma outra questão, porque se tem um dos públicos mais conservadores no Uhum. consumo de cinema e de mídia audiovisual seria o público nerd, né? O público É. inserido nessa.
nessas paixões, nesses fandoms de grandes franquias. Principalmente de heróis, eu acho. É. Uhum. Tem muito isso. Então, quando você vai trazer uma grande personagem feminina, foi todo esse rolê. Porque era o primeiro filme capitaneado por uma protagonista feminina na Marvel, depois de quantos anos de Marvel já? Já tinha uns 10 anos. Acho que mais até, porque foi 2019. É. Tipo assim, super recente. Uhum. E eu acho que foi uma das, pra mim, dessas ondas de hate mais absurdas, assim, tipo, mas que é isso? Não é nem como se, por exemplo, fosse um personagem homem que foi readaptado Uhum. para ser uma personagem mulher. Ela sempre foi uma personagem mulher. Não é uma obra original também, é simplesmente uma coisa que existe. Eu acho que foi um dos momentos, assim, de maior delírio dessas pessoas, assim, dessa parte desse consumidor. É, que é conservador e enxerga esse woke em tudo, eu acho que pra mim o maior delírio foi esse, porque não aconteceu nada. E eu acho que é parte dessa coisa também. Eu acho que tomou uma proporção que virou uma coisa até meio fantasiosa. O que o personagem precisa fazer pro filme ser considerado woke? Às Uhum. vezes apenas existir. Apenas esse. Porque a gente tinha falado sobre quando um filme levanta questões identitárias, mas o filme da Capitã Marvel não faz nada. Ela só existe. Então, Uhum. assim, eu acho que. Assim, tem uma coisa dela se afirmar enquanto uma mulher, mas assim, é uma personagem feminina. É, só Num porque. contexto em que, né, um contexto de guerra, ela é uma soldado, enfim. Eu acho que o filme não tem. Se eu posso estar muito enganada, mas eu não me lembro de momentos assim super feministas assim. São duas coisas, são coincidências. Ela é heroína e ela Uhum. é mulher, mas não. E aí ela faz coisas que são típicas de filme de herói. Sim, isso E é uma isso mulher, totalmente. por Uhum. coincidência, apenas. Não, Uhum. ela não é tipo a capitã feminismo. Ela só é um herói normal Sim. e é Mas uma assim, mulher. esse exemplo acaba não servindo muito pro nosso caso, porque ele foi um sucesso de bilheteria. Nessa época, a Foi, Marvel tava. Tudo que ela lançava era um bilhão garantido. com certeza. Mas assim, se você pensar, claro, pros padrões da Marvel de hoje, né? Mas Sim. na época ele realmente ele Não, sofreu mas ele esses gerou essa boicotes comoção. e tal, teve essa comoção, sim. É, realmente, assim, ele não foi um fracasso de bilheteria, mas eu não sei se eu acho que ele foi todo o sucesso que eles esperavam também, não. Porque eu acho que o boicote que teve, eu me lembro de ser bem forte, assim, Uhum. Então. Esse é um dos movimentos também que acabam sendo gerados por causa dessa repulsa Uhum. a essas. A esse tipo de diversidade, né, nas Repulsos a obras. minorias, né? Porque, Repulsas a minorias. porque ela não. É um filme que não levanta nada. Então eu acho que é uma Uhum. repulsa apenas a Sim. minorias, não é nem uma repulsa a pautas sociais. Eu acho Uhum. que é mais profunda, é uma repulsa a minorias. Uhum. E acaba que o exemplo esse exemplo puxa muito também o exemplo das Caça-Fantasmas que receberam um remake em 2016, Acho que 2015, talvez. 2015. É, por aí. Que é nessa época de reimaginar grandes obras dos anos 80. Essa foi toda uma tendência, continua acontecendo. A gente tá vendo um remake, por exemplo, de Corra, que a polícia vem aí. Enfim, essa Sim. tendência ainda tá acontecendo. Mas o movimento começou nessa época com uma nova versão de Caça-Fantasmas, só que agora as protagonistas são mulheres. E esse foi um filme que recebeu muito hate antes do lançamento. Ele entrou pra história do YouTube como o vídeo com a maior quantidade de dislikes da história. Tanto que, anos depois, o YouTube retirou a função de você conseguir visualizar quantos dislikes um vídeo tem, muito por causa dessa coisa do review bombing, que acabou também crescendo muito nessa época, como uma resposta a esse momento político desse conservadorismo que estava crescendo em muitos aspectos, e essa batalha de narrativas, em que a mera inclusão de um elenco diverso, ou uma mudança de perspectiva, que, assim, super natural de acontecer, acaba gerando esse tipo de comoção. Eu acho que assim. Não que eu esteja defendendo o filme das Caças-Fantasmas, porque ele é um filminho bem ruinzinho Ele é um mesmo. filme ruim, isso é Mas é inegável. engraçado que isso era uma coisa que você falou, que eu pensei na hora que você estava falando sobre. Porque no surgimento, no momento, tava nascendo esse espírito, assim, de conservadorismo, e eu acho que talvez É um o novo momento jeito. conservador, né? Eu acho que. Do nosso século. Eu acho que o jeito que as coisas caminharam foi pra que. Aconteceu que.
Tipo assim, houve essa tentativa de resposta social com os filmes assim, e eu acho que eles foram engolidos, porque eu acho que hoje, 10 anos depois, eu acho que os filmes estão cada vez menos woke, eu acho que eles têm que ser mais woke, eu acho Sim. que, infelizmente, eu acho que deu certo, Uhum. entendeu? A resposta negativa pra esses filmes, não que o filme tivesse sido um bom filme, mas esse tipo de onda de hate pra esse tipo de filmes, eu acho que deu um resultado, sim. Eu acho que os filmes Sim. agora Não, estão mais conservadores, com estão certeza. refletindo mais esse conservadorismo. Todas as produtoras, principalmente os grandes estúdios, eles estão preocupados com o mínimo denominador comum. Então, qualquer coisa que seja minimamente polêmico dentro dessa esfera que poderia ser considerada ideológica para o conservador, acaba sendo meio que deixada de lado, ou não trabalhada, ou hiperplanificada para ser uma coisa o menos ofensiva possível, Uhum. sabe? Então, esse momento político em que era comercialmente vantajoso abordar essas pautas, então a Netflix estava começando a crescer, a alcançar um público maior, então as suas produções, uma das primeiras grandes produções da Netflix é Orange is the New Black, que é uma série sobre presidiárias, mulheres, numa penitenciária feminina, e liderada por um casal de mulheres. Isso me lembrou também de uma outra da mesma época, que foi Sense8. Sense8, Então, exatamente. assim, foi um momento onde o que era cool e o que dava dinheiro era ser Uhum, progressista. uhum. E agora eu acho que o que virou cool é o conservadorismo de novo. Eu acho que a crescente onda de conservadorismo entre as pessoas jovens, eu acho, entre adolescentes, que é uma coisa que eu acho inegável, assim. Eu acho que é consequência desse momento, onde as empresas achavam cool ser muito woke, assim, Uhum. mas existia essa onda de hate muito forte pra cima das produções, e aí eu acho que as coisas foram consequências, assim, e chegaram nesse momento de agora, Sim. sabe? Você vê essa disputa das narrativas. É até curioso pensar que você consegue, baseado nos filmes lançados em cada ano, você consegue perceber, principalmente os grandes lançamentos, saber qual é a gestão, qual Uhum. o governo que tá no poder em cada ano, só pelos filmes que foram lançados. Eu li isso esses tempos, chutando cachorro morto, né? De gente falando mal da quinta temporada de Stranger Things e atribuindo parte da quinta temporada ter sido ruim pela volta do Trump. Porque a quarta temporada foi muito elogiada, apesar de eu não achar ela tudo isso também. Eu acho que ela tem muitas falhas em relação às outras anteriores. Mas é fato de que na quarta temporada eles começam um plot que eles abandonam depois na quinta, que é um plot de Satanic Panic. Que é Uhum. quando traz essa coisa meio religiosa. Mostra que a cidade começa a acreditar que os meninos que jogam Dungeons and Dragons, eles são parte de uma seita do demônio e tal. E aí fica bem interessante. E aí na quinta, nunca falamos sobre isso. Satanic Panic, nunca. Isso nunca teve na nossa série. E é uma coisa pequena, mas que virou assim com a gestão do Trump. De repente passou a ser um tema polêmico e a Netflix provavelmente ficou assim: não, peraí. Uhum. Peraí, está muito polêmico esse questionamento, esses temas religiosos aí, porque são os vilões da Sim. série que acreditam, são os humanos vilões que acreditam que o que os meninos fazem são jogos do diabo e tal. E aí a Netflix falou assim: peraí. Então, assim, foi uma das coisas que eu achei que eu vi esse tempo sobre essa mudança de gestão mais marcante, assim, como que a mesma coisa, a mesma obra abandonou uma linha de pensamento com a troca da gestão. Total, total. E nesse aspecto não dá pra não pensar na Disney. Hum. Na forma como ela lidou com as suas grandes produções, as suas marcas, né, no cinema. Que aí você via muito, durante essa época, né, 2015 em diante, esse movimento de tentar, de alguma forma, é, muito nessa coisa de embarcar numa onda progressista como uma forma de lucrar em cima disso também, né? Com as suas produções, e aí, com esses movimentos dissidentes ficando mais aflorados, então, quando o primeiro governo Trump chega ao poder, você já vê uma mudança completa de paradigma no que é produzido. E até o tipo de resposta que se dá
para escolhas que são feitas. Por exemplo, o caso da Halle Bailey para interpretar a Ariel no live action da Pequena Sereia. Ela foi meio que atirada pros leões e... Totalmente. A Disney, tipo assim, simplesmente decidiu assim: olha só, gente, o que a gente vai fazer? Agora você se fode aí, ó, lidando com Uhum, esse tudo aí. Eu senti isso também, que eles não tiveram muito cuidado ao lidar com a uhum, situação e atiraram ela assim, ó. uhum. Que eu acho que eles eram com a Rachel Zegler na Branca de Neve também. Também, também. Totalmente. É, e... Mas a Disney ela já estava se envolvendo em polêmicas nesse sentido, porque ela defendeu abertamente, primeiro, muito por pressão e influência dos funcionários da Disney, é, uma... Eles se oporam publicamente a uma resolutiva do governo da Flórida de evitar ideologia de gênero nas escolas. Então, eles se posicionaram enquanto empresa e aí eles foram meio que perseguidos por um dos governadores da Flórida. Uhum. Então, eles estavam... A gente sabe o lobby que a Disney tem, elas conseguiram mudar a lei, a lei de direito autoral ficou conhecida como a lei do Mickey, porque ela foi estendida e foi modificada ao longo dos últimos anos para a Disney não perder os direitos sobre esse personagem, que é, né, um ícone de não só da Disney, mas da cultura mundial. Sim. Acho que é o tipo de coisa que se a gente lança no espaço para os alienígenas saberem quem nós somos, o Mickey é uma dessas coisas. Então, parece que mudou a gestão, isso foi na época do Bob Chapek, muda a gestão e aí a lógica de como lidar com a empresa, como lidar com essas pautas muda completamente. Sim. Eu acho que a Disney começa. Eu acho que ela regride no tentar vender o sonho americano. Uhum, Eu acho que, obviamente, a Disney surge como uma coisa que representa muito os Estados Unidos. E aí ela tenta se globalizar pelo dinheiro. E depois ela volta. Eu acho que nos últimos anos ela tem tentado voltar a representar o que é esses ideais relacionados ao sonho americano, entendeu? uhum, Ao ser estadunidense. Eu acho que a Disney está se desglobalizando um pouco culturalmente. uhum. Eu acho que as produções, eu acho que a posicionamento da marca tem voltado mais pro. Eu quase consigo ouvir, assim, algum CEO da Disney fazendo uma declaração falando algo do tipo, porque o povo americano, nós, nós sabemos que nós, o povo americano, a sociedade americana, não quer ver esse tipo de filme, entendeu? Eu acho que Uhum, eles estão voltando mais o discurso deles de volta para os Estados Unidos. Eu acho que eles estão sim. desglobalizando a cultura. E tem dados disso mesmo. Um dado que eu tinha trago aqui é da GLAAD, né, que é a Aliança Gay e Lésbica contra a Difamação, que eles têm até uma premiação de filmes LGBT e tudo Uhum. mais. Eles fizeram um levantamento que no ano de 2022, 100 dos 350 filmes lançados nos Estados Unidos tinham personagens ou temáticas LGBTQIAPN+. É, Isso gera uma porcentagem de 28,5%. Aí já em 2023 caiu para 27,3%. Em 2024 teve uma nova queda também. Então você vê, os anos estão passando e a gente tá vendo essa representatividade diminuindo. É, a associação classificou a inclusão de narrativas LGBTQIA+, pelos estudos como bom, razoável, insuficiente ou ruim. Apenas a produtora independente A24 recebeu avaliação positiva, visto que mais da metade de seus filmes do ano passado apresentaram histórias gays. Entre os razoáveis se encontra a Amazon e a NBC Universal, enquanto a Netflix e a Lionsgate ficaram ao lado da Disney com resultados ruins nesse aspecto. É. E falando. Então, desculpa te interromper, mas então dá pra ver muito essa lógica de grandes produções, grandes lançamentos, evitando coisas que poderiam ser classificadas como espinhosas, problemáticas. Então tudo fica meio planificado mesmo. Sim. Então faz sentido produtoras mais independentes que têm conteúdos mais voltados pra nichos, coisas que a gente já discutiu em um episódio. Vai aparecer o botãozinho aí pra você clicar e assistir. Se abrirem mais para narrativas dissidentes, né? Sim. Esse negócio da Disney, é que eu ia mencionar, que eu lembrei
que era a diferença de filmes tipo Luca e Hélio. E são poucos anos que separam esses dois filmes, mas assim, é um abismo Uhum. de representatividade. E eu nem acho o Luca, tipo assim, nem é um filme super transgressor, mas ele tem um subtexto queer muito forte. Que é, como a gente também já discutiu no episódio anterior, Uhum. foi uma das maiores falhas, assim, de Hélio. Foi eles terem abandonado toda essa storyline que tinha sido feita antes, eles terem abandonado completamente essa trama. E é engraçado pensar que a Disney tenha tomado essa postura, sendo que, sei lá, 5 anos atrás eles fizeram Luca. Uhum. Uhum. Então, assim, foi uma virada repentina, mas ao mesmo tempo esperada, talvez. Isso me lembrou muito também a forma como o cinema norte-americano, principalmente, né, lidava com essas questões, principalmente com relação à sexualidade nos seus primórdios. Tinha muito essa coisa, não só com relação à sexualidade, mas a forma de retratar alguns estereótipos de origem ou raciais, enfim. Então tinha essa coisa muito do coding. E o queer coding é essa coisa em que um personagem não é abertamente, não é explicitamente posto como homossexual na história, mas ele tem características que fazem você questionar a sexualidade dele. Então ele é retratado ambiguamente como homossexual por elementos que a gente associa culturalmente a homossexualidade. Tem um exemplo clássico, por exemplo, um filme do Hitchcock muito famoso, que é O Festim Diabólico, o Rope, que tem dois assassinos que eles estão planejando. Ele é um filme muito interessante, que ele é gravado em longos planos sequência. Um filme, acho que tem umas 5 ou 6 tomadas longas de 20 minutos, mais ou menos. E aí eles fazem algumas trucagens simples, tipo um personagem passando na frente da câmera pra ali esconder um corte, enfim. É um filme que é filmado numa lógica diferente, mas ele tem esses dois assassinos que eles são ambiguamente gays na forma como eles se comportam e se relacionam um com o outro. Sim. Então, desde os anos 30, anos 40, Hollywood já tá lidando com personagens dissidentes, só que de uma maneira bem menos explícita e bem menos literal. Mas não necessariamente essas abordagens são positivas, né? Às vezes elas estão a serviço de criar exatamente estigmas para essas pessoas que eles estão buscando representar através desses códigos. Tem algum exemplo que vem em mente quando você falou isso? É porque uma coisa que eu pensei foi em relação à Disney. E uma coisa curiosa de que, falando especificamente de queer coding, sobre como todos os vilões da Disney, até Uhum, pouco tempo, são, tipo assim, apenas os vilões eram personagens extremamente queer coded. Tipo assim, Scar, uhum. Úrsula, todos, Todos assim. eles. Mas apenas os vilões. Então, assim, isso, na verdade, eu acho que ele é um estigma que foi gerado e colocado. Nossa, até a Cruella, que eu tinha esquecido, talvez a maior de todas. E que é colocado também. Foi colocado em crianças, assim. Eu acho que é um estigma que ele foi gerado, uma coisa que fica implícita quando você é criança e você vê o filme. E não é um raciocínio. é, Consciente, mas é a ideia de que todos os personagens que são um pouquinho gays são os vilões. Uhum. De uma maneira inconsciente, é essa absorção dessa talvez uma coisa que eu acho que Hollywood tentava fazer como criar um senso moral, desenvolver o senso moral nas crianças de uma maneira bem sutil, assim. O personagem que é mau, que é o vilão, ele é meio gay, assim. Mas isso não significa nada. Mas é claro que se você vê 50 filmes com personagem que o gay é o vilão, eventualmente essa vai ser uma percepção que você vai ter. Sim. Mas às vezes é curioso que isso vai para caminhos contrários. Vai pra Muitas vezes caminhos contrários. muitas crianças homossexuais ou que têm, enfim, crianças queer, no geral, elas vão olhar para isso como justamente Meu esses ídolo! personagens que eles vão abraçar. Então, mesmo que não a sexualidade deles nunca seja um tópico de discussão nos filmes, eles são tão interessantes, eles são tão
Eles se destacam tanto na sua diferença. Então, na tentativa de criar uma coisa transgressora como imoral, eles acabam criando, tipo, ícones. E as Ícones, crianças ficam assim, ai exatamente. meu Deus. Uhum. Porque eles eram mais interessantes exatamente por serem mais transgressores. E aí isso cria um problema, porque quando a Disney, por exemplo, vai retrabalhar esses personagens nos live actions, eles são planificados pra serem teoricamente menos ofensivos, só que aí eles viram uma sopa de chuchu. Exatamente. Que é o que eu acho do Scar, inclusive, tadinho. É, totalmente. Os caras, o Jafar do live action do Aladdin, Nossa. cara, o que é aquilo? Ele foi transformado, sei lá, num general, num conselheiro mais genérico possível. É um personagem muito esquecível. Jogaram cloro no meu Jafar, tiraram ele de todo o tempero que ele tinha. Mas esse coding é complicado. É engraçado, porque nem necessariamente na representação às vezes você nem precisa necessariamente usar, por exemplo, uma pessoa negra para representar uma pessoa negra. Então, muitos casos, a gente já falou aqui de King Kong, a Disney tem os exemplos com os corvos lá do Dumbo, por exemplo. Poxa, você pensou em coisas tão cruéis, eu pensei nas tartarugas ninja. Não, tem uns exemplos positivos também. Então, mas tem essa coisa de reforçar estereótipos raciais através de personagens ficcionais. Mas tem esse outro lado interessante também de fazer uma alusão a uma cultura periférica, por exemplo, em personagens são, né, ninjas que moram no esgoto eles têm uma vibe cultura de rua, então faz todo sentido eles serem codificados como negros, né? Sim. Mas você deu esses exemplos que você deu, eu pensei em outras coisas. Sempre a Disney na cena do crime, né? Você falou dos corvos, eu pensei nas gatas do. As gatas As siamesas gatas do A siamesas, Dama e o Dama Vagabundo. e Vagabundo. Eu tava tentando lembrar se era Aristogatas, mas eu falei, não é Uhum. Aristogatas, é um filme que é de cachorro, é a É. Dama e o Vagabundo. Então, eu acho que sempre a Disney, ainda na cena do crime, com as suas animações, Uhum. sutilmente com vilões e personagens Racializado. caricatos que estão sempre ofendendo alguma minoria social. A Disney Sim. sempre tentando implantar nas crianças. Eu acho, inclusive, que é isso, o estilo de vida do bom americano. Uhum. E eu acho que eles se afastaram disso por um tempo, mas eu genuinamente acho que eles estão regredindo para esse caminho. Claro que não com coisas assim, mas eles estão indo para um caminho tão planificado, tão xoxo, que eu não me surpreenderia se daqui a alguns anos talvez as gatas siamesas assim, personagens assim, fizessem um comebackzinho. É. Assim, dá pra ver muito o contexto de época que tá sendo exposto quando a gente leva isso em consideração. A Dama e o Vagabundo nos anos 50. A gente tava no pós Segunda Guerra Mundial. Então tinha a relação dos Estados Unidos com o Japão nessa época era hiper complexa e aí essa ideia de abordá-los como estereótipos é também uma forma de afirmar o americano perante o japonês. Então até coisas bizarras, como filmes que são considerados clássicos hoje, como Bonequinho de Luxo, tem lá o Mickey Rourke, Eu enfim, acho que é, sim. interpretando um personagem asiático, sabe? Nossa. É. Ou então nos filmes de faroeste, em que homens brancos interpretavam indígenas, costumeiramente, sabe? Ah, mas você tá indo muito, muito além. Como é que é o nome daquele filme? Cavaleiro Solitário. O Johnny Depp interpreta o indígena. Esse filme é de 2014. Exatamente. Então, parece que é uma lições que Hollywood teima em aprender, e mesmo quando aprende, parece que tá sujeita a esses retrocessos. E aí é muito embrenhado por esses momentos políticos. Mas eu queria saber o que que você pensou com relação especificamente à parte do Go Broke. Uhum, Você acha que teve algum filme. Claro que tem o dos Caça-Fantasmas e tal, uhum. mas você consegue pensar em mais coisas que, no fim das contas, por serem woke, foram mal de bilheteria, foram de sucesso, foram prejuízo pra empresa? É curioso, porque parece que isso está acontecendo mais agora que esse movimento de trazer essas narrativas está diminuindo. Parece que a disputa política está tão extremada que o povo as pessoas mais alinhadas à direita, esse povo que utiliza o termo woke, eles continuam vendo woke mesmo que os filmes
não estejam lidando com isso frontalmente tanto assim. Os filmes cada vez menos woke e eles Exato. vendo cada vez mais woke nas Exatamente. coisas. Então, assim, tem um contexto de pandemia, mas Red não foi um filme que fracassou. Os últimos filmes de Star Wars têm sido fracassos. E é isso, são grandes franquias. E é justamente nesses lugares que você percebe a maior quantidade dessa relação entre conflito ideológico e fracasso de bilheteria. Então, os últimos filmes têm umas Marvels também, enfim. São exemplos de grandes franquias que têm trazido alguma representatividade, alguma mudança em relação à forma como personagens são representados. E isso gera repercussões negativas com o fã mais purista. É foda, porque esses exemplos que você deu. Porra, as Marvels também é um filme ruim, entendeu? Sim. Fica difícil porque os filmes que eles chamam de woke são ruins. Mas Sim, não é por causa disso que eles são ruins. exatamente. Mas é porque eu acho que quando um filme é muito bom, eu acho que ele não transita por esses lugares. Eu acho que os filmes que caem nesse tipo de crítica e nesse tipo de hate, assim, que é uma coisa que vive muito na internet, são esses filmes de grandes franquias, entendeu? Sim. São filmes para um público geral, são filmes, sabe, que já são feitos realmente, assim, meio de mau jeito, assim. Já é feito meio assim, foda-se. Então, mas quando são filmes que têm mais cuidado por trás, eu acho que eles passam menos por esses lugares. Entende o que eu tô querendo dizer? Filmes menos. Por exemplo, é porque eu tava pensando sobre filmes que talvez sejam um pouco mais filmes de nicho. Igual a parte que você leu do Glad, que falou sobre filmes da A24. Eu não vejo filmes da A24 sofrendo hate por serem woke. É sempre o filme da Marvel. É Sim, sempre o filme da exatamente. Disney. Mas é isso que eu tô falando. Tipo, essa relação que se cria não existe. Esse termo foi criado, go woke, go broke, justamente pra tentar defender a ideia de que pautas sociais nos Sim. filmes, ou, enfim, uma empresa que se preste a ser progressista, no máximo que uma empresa consegue ser, vai necessariamente sofrer repercussões financeiras por conta disso. É um termo que surgiu como uma espécie de boicote em relação a... Acho que é uma campanha da Gillette que falava sobre o ser homem. E aí, esse ser homem seria, tipo, ter comportamentos mais alinhados com homens progressistas, sabe? Que não são machistas, que têm um comportamento um pouco mais de gente, sabe? E aí isso recebeu uma quantidade absurda de hate e tentativas de boicote de uma ala mais conservadora nos Estados Unidos. E aí surgiu o termo, olha aí, essa empresa está sofrendo repercussões financeiras porque decidiu ser woke. Então, se você decidir ser woke, você vai falir. Na verdade, Go eu woke, acabei go de ter um broke. estalo que a gente tá aqui nessa americanização, go woke, go broke, sendo que a gente tem a nossa própria versão da direita brasileira. Quem lacra não lucra. Quem lacra não lucra, exatamente. A gente Porque eu tem. lembro, quando você falou da Gillette, eu pensei nesses enormes boicotes a marcas que não fazem nem cócegas nas Não marcas. faz cócega, Mas, exatamente. tipo assim, pensei nos delírios, tipo, acho que foi o Kit Kat, algum chocolate que fez uma propaganda, acho que, tipo assim, com uma pessoa super neutra, assim, acho que foi tipo a Ivete Sangalo. E aí tava um monte de bolsonarista assim, quem lacra não lucra, na minha casa não entra mais Kit Kat. Tipo Teve assim, a questão das Havaianas agora há pouco. nossa, não, mas das Havaianas foi... Então, assim, delírios completos, realmente. Sim. E eu acho até pra justificar também isso que, pensando no fã médio da Marvel, vira uma coisa meio tipo assim, as Marvels não fez sucesso de bilheteria porque é muito woke. Diferente do meu grande filme. E aí, sei lá, eu não consegui pensar em algum filme recente da Marvel que não tenha sofrido acusações de woke. Eu ia falar, porque qualquer outro filme da Marvel que foi lançado na mesma época também não foi sucesso de bilheteria. Não tem nada a ver com as Marvels ser woke. Exatamente, Mas eu não consegui pensar em nenhum filme da Marvel dos últimos anos que não sofreu acusações de ser um filme woke. Porque qualquer coisa, as eu acho que pessoas os estão em Homens-Aranhas, delírio né? louco. Que é um filme completamente que... Mas os filmes do Homem-Aranha não foram baixo de bilheteria. Verdade. Entendeu? Porque, tipo assim, todos. O Homem-Formiga, Quantum Mania. Mas ele é woke. Ele é woke? Por quê? Ele é woke. Porque a filha dele é, tipo, a protagonista do filme. Ela é mulher. Ah,
E aí eu vi essas coisas, tipo, e aí o Homem-Formiga ele foi colocado totalmente como tipo, incompetente pra ressaltar a filha mulher dele e a Vespa, que é uma mulher. E aí Entendi. elas tomam o protagonismo. Nem parece que é o Homem-Formiga o título do filme. A gente tá priorizando a perspectiva dos Estados Unidos aqui porque é o que endossa a indústria de Hollywood, né? Que é o que a gente acaba privilegiando aqui, dando mais atenção. E essa lógica também não se replica tanto no nosso cinema, porque o nosso cinema está alinhado com uma linha mais progressista de desenvolvimento. Sim. Tem cinema conservador sendo feito no Brasil? Tem. Mas, sinceramente, ninguém de nós aqui quer se presta a assistir, porque é o tipo de coisa que. Pra ser sincero, eu nem conheço o cinema conservador do Brasil. Eu tenho certeza que tem, mas assim, quem assiste? Quem está consumindo cinema conservador no Brasil? E isso é uma coisa que eu lembrei que eu tava pensando lá no início do episódio, quando a gente começou a falar da Disney. Você chegou a assistir a Arca de Noé? Uma animação brasileira do Não, ano não passado? assisti. Nossa, primeiramente, eu acho a Arca de Noé, assim, maravilhoso. É muito legal, é muito bom. Que é baseado no poema, né, do Vinícius de Moraes e musicado pelo Tom Jobim. E ele é muito legal, mas ele tem umas diferenças dos poemas, porque ele acompanha dois ratinhos que chamam Vini e Tom, e eles estão tentando entrar na arca. E só que eles os dois são machos, e na arca só pode entrar um macho e uma fêmea. E Uhum. eles querem entrar porque eles não querem morrer, e eles os dois querem sobreviver ao dilúvio. É um filme super divertido e é uma animação super woke, e é uma coisa que a Disney jamais teria culhões de fazer nos últimos anos. Uhum. É uma animação super woke. Tipo assim, em alguns momentos ela é até um woke meio cringe, assim, mas eu acho que tem que ser, entendeu? A gente tá num momento de conservadorismo que tem que ser o woke Foi estranho. palestrinha, Tem né? que ser o woke palestrinha. Tipo assim, tem uma personagem que é a neta do Noé, e aí quando ele fala com ela, tipo assim, eu ouvi uma mensagem de Deus e eu tenho que levar um casal de cada bicho. Ela, mas é um casal ou um homem e uma mulher? Você vai separar os bichos que são casais homossexuais? Você está excluindo todas as famílias LGBT, vô? Não pode! E aí ela tenta também ficar enfiando vários animais, porque ela assim, tem que salvar todos, vai separar um Entendi. casal. Então ele é um filme, ele é uma animação muito boa e que ele vai por outros caminhos, porque eu acho por ser uma produção brasileira. Nosso Sim. cinema não tá entranhado com essas loucuras dos Estados Unidos, É, que tudo é woke, se você for maluco o suficiente, qualquer personagem no filme, você é assim, aí, ó. eu Aí, acho ó. que o que torna a produção norte-americana diferente de qualquer outro contexto, de qualquer outro país que a gente puxar aqui, é porque lá realmente é uma indústria. São empresas lidando com produtos que são os filmes. Os filmes são produtos lá, a maioria das vezes. Eles podem ser outras coisas, podem ser considerados obras de arte, obras artísticas, obras autorais. Podem. Mas antes de qualquer coisa, eles são produtos. Então, não é à toa que o nome é o produtor no cinema hollywoodiano, é uma figura com muito mais força do que no cinema nacional, por exemplo. Porque o produtor vai ditar o que pode estar no filme ou não. Porque é ele que está injetando dinheiro naquilo. E se ele injeta dinheiro, ele determina. É, o país do capitalismo, né? Então, faz muito sentido essa lógica para grandes empresas de querer se distanciar de qualquer tipo de coisa polêmica e fazer a coisa mais blend, mais genérica, mais blasé possível para evitar assim dispor, faz sentido. Porém, quando a gente está lidando com o cinema, é importante levar em consideração esse outro lado, de que é uma arte, de que é uma linguagem que carrega discursos carrega discursos políticos, carrega visões de mundo, e reforçar, mesmo que discursos mais conservadores, às vezes nem discursos conservadores, mas discursos que são esses discursos vazios, planificados, de uma coisa que parece ser meio apolítica, como se isso fosse uma coisa que existisse, como se fosse possível ser apolítico. Era exatamente isso que eu ia dizer. De que nada é apolítico. Exatamente. E que é perceptível qual que é a intenção por trás, qual é a política por trás de todos os filmes, mesmo quando eles se propõem a não falarem sobre isso, é muito perceptível qual é o caminho que eles estão levantando, principalmente se o caminho for esse da política do não, mas nós não É queremos só uma provocar aventura ninguém. divertida. É, É só um filme pra família toda, assistir despreocupada, sem pensar no mundo lá fora. Sabe, quando você
tem o luxo de não pensar no mundo lá fora, é porque você vive numa bolha de privilégios tão grande que isso passa a ser uma questão razoável pra você, não pensar no mundo lá fora, sabe? Sim. Foi o que eu achei, que eu comentei no episódio do Oscar sobre Cirato. Eu achei que é um filme que é um reflexo de uma percepção europeia do que está acontecendo no resto do mundo. E eu acho que é uma percepção, assim... Essa percepção rasa, essa percepção, tipo assim, nossa, que louco seria, né? Se aqui na Europa estivesse acontecendo essas coisas. É uma quase que um exótico, é quase que... Eu acho que o filme, ele trata quase que o espaço do, de quando os personagens estão na África, quase como uma coisa exótica. Como é exótico os conflitos no mundo. Uhum. E é isso que eu acho que é a maior falha da tentativa apolítica desse filme. Sim. É ele dizer várias coisas e, ao mesmo tempo, se escorar também num discurso de é uma ficção, é um filme de ficção, sobre uma coisa que não tá acontecendo. E aí faz muito sentido em Hollywood essas histórias que são para um público geral, de grandes franquias, tentarem esse discurso mais apolítico. Porque eles estão andando com mundos ficcionais, histórias que se passam num lugar diferente do nosso, a lógica do nosso mundo não se aplica a esse mundo. Ou então tá lidando com um passado, aí é um passado idílico, carregado de nostalgia. Stranger Things, tô falando com você. Uhum. Então, sabe, mas só que justamente essa pretensão de se colocar à margem da política é uma pretensão capitalista, financeira, de atingir o público mais geral possível, e com isso fazer dinheiro. E também é uma forma de preservar o estado de coisas, porque se não tem nada errado no mundo, tá tudo bem como está. Uhum. Eu achei cômico, só um comentário disso que você falou de Stranger Things, tipo assim, claro que não é apolítico, o vilão da terceira e da quarta temporada são os comunistas. Nitidamente, eles dizem isso. Mas é porque ele surge muito nessa coisa da nostalgia, enquanto essa visão idílica de uns anos 80 que nunca existiu, enfim. Uhum. E aí, de repente, rapidamente ele se torna assim, nossos inimigos comunistas. As pessoas mais interessadas em destruir nossos protagonistas são os comunistas, tipo assim. Que isso? Gente, vamos voltar a correr de bicicletas nos anos 80? Que é isso? O que vocês se tornaram? Né? Mas sempre foram, na verdade, né? Assim, mas é porque na terceira e na quarta temporada acho que isso foi explícito de uma maneira que foi meio assim, que é isso? Há quanto tempo não vi um filme americano em que os vilões eram os comunistas? Exatamente, os russos, né? Os russos. Mas eu puxei um ponto anteriormente que eu queria só reforçar, porque essa é uma questão que eu acho que é por isso que eu queria trazer esse tema, que é essa relação entre o cinema enquanto arte, enquanto produto de entretenimento. Como você enxerga essa relação? Eu acho que pensando, eu tentei pensar sobre a origem da ideia, do conceito de arte como produto, de arte como uma. Eu acho que a arte passa a viver numa linha tênue, assim, depois dos anos 50, assim, pós-Segunda Guerra, ela começa a viver nessa linha tênue entre o que ela era antes e o que é um produto. É muito difícil dissociar as coisas de produtos dentro do sistema capitalista. Eu acho que tudo vira um produto, eventualmente. Tudo. E apesar de eu achar que arte é uma coisa que poderia ser tão, às vezes, uma coisa tão delicada e tão, não sei, tão especial e tão bonita, e aí ela é suja pelo dinheiro e pelas mãos do capitalismo, e aí eu acho que isso acontece e às vezes, mas assim, eu acho que é um processo natural que isso aconteça. Eu sei que todos os filmes que eu assisto são produtos. Mas é porque alguns filmes são muito produtos. Eu acho que muitas vezes essa linha tênue, ela se perde, ela não vira uma linha tênue, ela fica nítida, assim, ela fica explícita. Muito product placement. E eu acho que eu acho que isso é um ciclo natural que o capitalismo leva. Eu acho triste pro rumo da arte, eu acho triste artisticamente, mas eu acho que é o caminho natural do capitalismo é que isso aconteça. De que os filmes, eles se tornem cada vez mais e mais não só os filmes, qualquer arte. A arte se torna cada vez mais uma preocupação.
E esse negócio de product placement também, porque quando o filme é muito polêmico, você não vai querer a sua imagem associada com isso. Ou até aquela conversa que tinha um tempo atrás, que eu não sei se ainda é verídico, de que a Apple só permitia que iPhones fossem utilizados em filmes por personagens que fossem heróis. Então, se você tá assistindo um filme meio de mistério, assim, que fica meio dúbio se o personagem é vilão ou não, se ele Uhum. estivesse falando num iPhone, era sinal de que ele não era. E aí, por exemplo, nos filmes da Marvel, só os heróis falam em iPhones. Os vilões, ou quando o personagem vai ser revelado vilão depois, eles nunca aparecem, eles aparecem com um celular de marca genérica, que é um product placement associado com isso, com valores, com o que eu quero a minha marca associada, com uma colaboração de marcas. Uhum. Então, eu acho que é fato que a arte seja mercado, mas eu acho triste, mas acho que é o rumo natural das coisas do capitalismo, de que a ideia de arte por arte seja abandonada cada vez mais por produtos. É uma questão sensível. Eu adorei sua fala. Eu acho que a gente corre o risco de incorrer nessa coisa. Ah, mas então a gente não tem direito nem a se divertir, nem ao entretenimento pelo entretenimento, sabe? Uhum. Eu acho que com certeza, sim. Eu sou a maior defensora do entretenimento. Eu dou 5 estrelas pra tudo que eu vejo no Letterboxd. Eu gostei, me entreteu 5 estrelas. É isso, mas é isso. É difícil também a gente não se perceber como uma pessoa no mundo, principalmente falando das nossas posições, né? Eu, um homem negro, você, uma mulher. Eu acho que é muito difícil não se colocar dentro das nossas questões e olhar para o mundo, olhar para a forma como as histórias são contadas e olhar para além da história que está sendo contada. É interessante a gente se deixar levar para uma história. Acho que a gente faz um podcast porque a gente ama cinema e se deixa encantar pelo cinema e não parte do cinema pensando, vou aqui assistir um filme hollywoodiano, vai lá, me mostra o que você faz aí, Hollywood, com o seu entretenimento pretensamente apolítico ou o que for. Às vezes, é, vitórias acontecem dentro do sistema vigente, né? Então, esse espaço da representatividade, de discursos que são ainda minoritários dentro da nossa lógica social, alcançam o público, chegam nas pessoas. Esse ano a gente tem um exemplo máximo que é Pecadores, de um filme feito uma ideia original, capitaneado por pessoas negras, enfim, que alcançou o status do filme mais celebrado de Hollywood esse ano, no ano de 2025, né, mas que a gente continua acompanhando ainda. Então é interessante olhar para. E é um filme que tá carregado até o topo de política. Sim, Ele é interessante justamente pela política. sim. O filme do ano no Brasil é O Agente Secreto. É um filme que é interessante justamente pela política. Ele é um filme político até o topo e ele é interessante por isso, não apesar disso. E sim. Então eu acho que essa conversa pode acontecer em que uma coisa não necessariamente significa o distanciamento de outra. Então há espaço para entretenimento, há espaço para comunicar ideias políticas, para criar debates, para ampliar conversas dentro dessa lógica de indústria, dentro dessa lógica de fazer grandes filmes, desse aporte grandioso que Hollywood, a estrutura hollywoodiana é capaz de fazer. Então, a questão não é que a gente ser contra o entretenimento e contra a diversão. Pelo É, contrário, inclusive. Eu acho que somos pessoas muito apaixonadas sim. pelo cinema e que a gente quer mais ser impactado positivamente. Mas acho que justamente entender esse lugar e, e pensar que tudo que está sendo comunicado para você tem um porquê. Então acho que um olhar crítico para o que a gente consome é também necessário para não incorrer no discurso de que é só um filme inocente, sabe? Sendo que é um produto feito por uma indústria trilionária, com muito recurso, muitas pessoas envolvidas para aquilo ser feito só para te entreter, sabe?
eu amo entretenimento tanto que eu quero que ele seja feito por pessoas que também amem entretenimento e não amem product placement em E não filmes. amem em dinheiro, amem contar histórias, Sim. amem conversar, manter um diálogo com as pessoas. E aí eu acho que trazer realizadores diferentes, de países diferentes, consumir histórias de países diferentes, pessoas negras, mulheres, é uma forma de você ampliar os horizontes e ter visões de mundo para além do que esse cinema que se pretende entretenimento pelo entretenimento é capaz de oferecer. Tem espaço para você se divertir, para você se envolver com histórias para além das grandes franquias. Tinha uma coisa que a gente já tava encerrando, mas eu acabei de lembrar de uma coisa, que era que há um ano atrás, mais ou menos, quando eu lembro de ler uma notícia sobre Sonic 3, que ele não estava elegível a concorrer, acho que ao Oscar, em questão de efeitos especiais e tal, porque ele não cumpria um requisito de que era, que se eu não me engano, que era tipo assim, eu posso estar errado nesse número, mas era um número bem, bem baixo. Era tipo 40% de produção mais elenco, 40% das pessoas envolvidas, realizadores do projeto, tinham que ser de alguma minoria identitária nos Estados Unidos. Aí tinha uns critérios lá. E aí, tipo assim, eu lembro de muita gente falando: ai, mas que absurdo! O filme não vai poder concorrer só porque ele não tem 40%. Mas, gente, é um número muito pequeno. Você pensa, você fazer um filme que tem umas 300 pessoas e nem 40% dessas pessoas serem parte de uma minoria identitária é muito absurdo. É muito absurdo. Tipo assim, não precisa nem ser um número grande, entendeu? Existe uma falta de preocupação e de interesse por histórias diferentes, por perspectivas diferentes nesse cinema hollywoodiano, que as coisas ficam assim absurdas, entendeu? Eu não consegui cumprir um critério mínimo de 40% de 500 mil pessoas envolvidas nesse filme. Sim. É meio assustador, assim. E você vê que é uma disputa de espaço ainda. No Brasil, por exemplo, a gente vê, né, a maior empresa de audiovisual do Brasil, que é a Rede Globo, que tem vários canais, ela também é produtora de cinema. E você vê um espaço para narrativas negras, por exemplo, personagens negros em novelas, como figuras de destaque, e não só, às vezes, relegados a um subnúcleo, às vezes temas ligados a racismo, ou no lugar se for uma mulher negra, no lugar de empregada doméstica. Isso me Muito lembrou. recentemente, é uma mudança muito Sim, recente. isso me lembra uma coisa que revivem toda vez que o Babu entra no Big Brother, porque é a segunda vez que ele entra, toda vez revivem um print da Wikipédia que é tipo assim, papéis dele. Aí é tipo assim, os nomes dos personagens que ele interpreta é tipo assim, bandido, capataz, bandido, 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 segurança. Tipo assim, e toda vez revivem esse print. É uma coisa assim, absurdamente. Nossa, é quase cômico. Como que você vê a lista de papéis de um ator, os nomes dos personagens serem bandido número 1, bandido número 2, bandido número 3, Tim Maia, bandido número 4. É a lista E tipo assim, a gente falou antes que o cinema nacional não tinha desses problemas tanto, que o cinema nacional era feito por pessoas progressistas, mas a gente tem problemas estruturais ainda nas nossas emissoras, nas nossas Sim, produções muito tem forte. muito, tem muito. É isso, quando a lógica da indústria entra, parece que perde o espaço para dissidência. Perde. E no Brasil, isso é muito, muito mais bizarro, porque a proporção de negros para brancos no Brasil não é nem perto, nem comparável com a dos Estados Unidos. Lá eu acho que é 80-20, aqui é 55-45 para negros. Pois é. Como pode um país que tem mais pessoas negras do que brancas, Uhum. os atores negros terem sempre esses papéis? Exatamente. Então, a gente vê esse momento de mudança na indústria, porque é uma tentativa de se adequar a uma nova realidade de mundo, que demorou muito para chegar na indústria, mas a gente vê. Mas o cinema brasileiro, ele se constrói na dissidência, ele se constrói na margem. O grande cinema brasileiro, que é canonizado pela historiografia do cinema, ele se constrói na margem, ele não é construído na indústria como o cinema hollywoodiano. Então, o espaço para dissidência é muito maior dentro do cânone cinematográfico brasileiro.
Mas quando a gente pega o cinema, a produção audiovisual industrial brasileira, no caso da Globo, por exemplo, você vê nitidamente de novo essa disparidade. Que aí Sim. agora começa a haver um movimento de ampliação de narrativas dissidentes. Então, você vê agora, talvez, o primeiro casal de destaque LGBT numa novela das 9, em que tem cenas de sexo entre elas, e isso não é. E que está sendo um sucesso, está Está sendo bem sucesso. Quem recebido. diria, não é mesmo? Nossa! Mas uma coisa que a Globo, acho que eles tentaram apostar foi tipo assim, acho que talvez a esquerda do Twitter vai gostar. Mas foi bem recebido pelo público sofá da Globo. Sim. Elas foram muito bem recebidas no geral, assim. Uhum. Então, eu acho que realmente no Brasil não temos tão forte assim o Go Woke, Go Broke. Eu acho que a gente é melhor, né, que os estadunidenses. A gente tá sempre mais aberto, assim. A gente, apesar, né, do não lacra, não lucra, acho que isso aqui não cola tanto, não. Estadunidense que é meio descompensado, eles veem lacração em tudo. Mas é isso, muita coisa para se pensar. Acho que essa questão da relação entre entretenimento e arte é importante, é um dos pontos principais que eu queria trazer com essa temática, que é justamente para pensar nessa lógica do que é transmitido, no que é levado ao público como realidade, como passível de ser ficcionalizado, né? Quando a gente sai um pouco dessa lógica mais industrial, a gente vê o quanto o leque de narrativa se expande. E o quanto também as pessoas que estão envolvidas no fazer cinema, elas estão pensando numa lógica de arte. Elas são pessoas que geralmente estão associadas com ideias mais abertas, elas estão mais sintonizadas com questões sociais, sabe? Eu acho que fica bem por aí mesmo. Mas se você tem alguma outra ideia, alguma outra opinião que tenha a ver com isso, não esquece de deixar aí nos comentários. Quem sabe a gente volta com a parte 2 desse tema, aprofundando Talvez, mais nesses assuntos. Qualquer outra ideia também que possa ser interessante. É isso, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo, a sua sugestão de tema, e a gente volta semana que vem com mais um episódio. Muito obrigado, um beijo e Até até mais. mais.